Por que algumas lojas esperam o cliente entrar pela porta e outras parecem que vende sozinho? Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês o porquê que algumas lojas de carro, de automóvel, concessionária, revenda, vendem sozinhas e algumas simplesmente esperam o seu cliente entrar pela loja, pela porta. E não é seu preço, não é a sua localização e muito menos o seu estoque. O negócio é que muitos empreendedores, muitos donos de loja esquecem que hoje o mercado ele mudou. Ele não é mais simplesmente agora esperar alguém passar ali pela frente, fazer aquele carro de som da loja. Não é. Hoje o marketing ele teve uma reformulação assim, digamos assim. Ou seja, hoje você precisa construir. Parece até complexo, muitas pessoas até não gostam disso, mas esquecem que é simplesmente a parte mais importante da loja, de uma empresa. Hoje uma empresa que ela não investe em marketing, não investe na percepção, não investe ali na sua imagem, simplesmente não vende. Por isso que muitas empresas quebram antes de 5 anos, porque elas esquecem da parte mais importante. Elas acham que quanto mais cliente entrar na loja, melhor. Elas acham que se elas tiver 50 pessoas entrando na loja toda hora, por hora vai vender muito. Não vai. Outras pessoas acham que simplesmente só preciso de ter mais carro no estoque, preciso de ter mais estoque, preciso de ter mais produto, mas não é assim que funciona. O empreendedor hoje, ele precisa ter uma conexão com o cliente. Muitas pessoas até não gostam disso, de marketing, dessa parte, mas é simplesmente a parte mais importante hoje. Para quem tem uma empresa, o dono ele precisa criar uma cultura aonde envolve todos os funcionários e sair daquele método antigo de empresa lá que o chefe nunca aparece, que eles ficam escondidos no escritóriozinho lá, daí tem os funcionários, tem o gerente e tal. Esse método ele funcionava, mas hoje você pode parar que tem muitos empreendedores grandes, como o João Adib, tem o Alfredo Soares, tem muitos empreendedores, a maioria dos empreendedores de Geraldo Rufino. Quase todos hoje, eles criam uma empresa, mas eles criam uma marca pessoal junto com a marca da empresa. Eles juntam isso e criam uma percepção, criam um nome, criam uma conexão com o cliente. Por quê? Porque hoje simplesmente se eu só abrir uma empresa, eu vou abrir uma empresa de carro, eu vou pegar ali 5 carros, vou colocar no meu estoque, vou colocar uma fachada, um nome seja João Multimarcas. Você acha que você vai vender? Simplesmente você não vai, é a verdade, dói, mas é a verdade. Porque a pessoa ela não investe no próprio negócio, ela não investe tempo. Talvez a pessoa até não tenha tempo, mas por isso que existem as agências, e muitas pessoas discriminam as agências por causa disso. Mas exatamente por isso que existe conhecimento, existe processo, existe tempo projetado para a sua empresa. Ou seja, você parar ali, pegar um especialista, se você não conhece, se você não tem conhecimento nessa área, pegar um especialista que conhece sobre nome, sobre significado, sobre percepção de marca, sobre branding, sobre estratégias de marketing, estratégias de conteúdo, estratégias de marketing moderno, sobre vendas. Então, ter um conhecimento básico para você abrir uma empresa hoje é essencial. Muitas pessoas simplesmente só querem investir em algo. Mas e por que uns conseguem e outros não? Exatamente por isso. Porque tem uns que simplesmente abrem um negócio e esperam o cliente vir. E não vai acontecer, porque venda simplesmente não acontece. Você precisa ter um processo construído. Você precisa ter uma estrutura sólida de começo, no meio, no fim, seja onde for, desde a porta até o sistema de gerência, aonde o dono da loja ele tem uma conexão com seus funcionários, uma cultura de vendas, aonde você tem um processo que acompanha o seu cliente desde quando ele entra em contato. Ou seja, hoje a gente tem muitas plataformas, muitas ferramentas que ajudam esse tipo de pessoa a ter uma estrutura sólida para isso. Ou seja, a gente tem a IA, muitas pessoas discriminam também a IA, mas hoje quem não tem IA na sua empresa simplesmente fica para trás. Gente, vocês têm que entender que hoje a gente está entrando num novo formato de conteúdo. Você pode parar para perceber que até as redes de televisão, como a Globo, como o SBT, como as outras grandes aí, já estão perdendo a própria audiência.
Ou seja, porque hoje as pessoas sabem que quem cria conteúdo na internet simplesmente se destaca. Só que não é simplesmente você gravar um vídeo e publicar lá achando que você vai vender. Não é assim. Precisa tudo ter um processo. Você precisa ter um processo desde que o cliente entre em contato, de acompanhamento, você também personalizar o contato, que nem tem aquelas pessoas de atendimento humanizado lá que fala, a pessoa simplesmente quer saber o valor. Você já manda o valor ali, de uma forma mais profissional, claro, não simplesmente o valor jogado assim, mas também não fazer aquele vendedor chato, sabe? Você não pode ser aquele vendedor chato que fica falando, e você tá procurando o quê? O que faz interesse? Você quer cor azul? Não. Você tem que respirar, você tem que parar, tá? Esse cliente aqui, ele quer isso agora. Beleza, eu vou entrar em contato, a minha equipe vai qualificar esse cliente para ver o que ele quer, se faz sentido a gente marcar uma visita na loja para o cliente fazer um test drive. Você já vai mandando ali algumas informações do carro, bonitinho pro cliente. Você tem que ter vontade de vender, ter vontade de atender. Hoje até a Jeep, a Chevrolet, a Volkswagen tem um atendimento horrível. A maioria das lojas tem um atendimento horrível, porque simplesmente só manda o preço lá e acabou. Porque não tem uma conexão desde a base da empresa, entendeu? Isso não é culpa do funcionário, isso pode ser culpa do chefe, que também não tem um conhecimento, ou tem o conhecimento, mas não coloca o tempo dele para construir essa estrutura, entendeu? O que eu quero dizer aqui com vocês é que hoje, para você ter uma empresa forte, uma empresa sólida, que vai durar anos, não simplesmente 5, 10 anos, e vai valer para você conseguir subir de nível, porque hoje também tem outro nível de conversa, tem o nível de equity. Quem entende equity simplesmente sobe de nível de empresa. Então, claro que você precisa ter uma estrutura, você precisa ter um conhecimento ali, você vai subindo de nível, vai passando, tem que ter calma, tem que ter processo, tem que ter um acompanhamento. E simplesmente depois que o cliente compra o seu carro, você tem que ir ali fazer um follow-up, falar, opa, como é que tá aí a experiência do carro? Gostou? Aprovou? Como que tá aí? A garantia. Pense, tem muitas lojas que se destacam por causa disso, porque eles têm um atendimento personalizado, entendeu? E muitas pessoas odeiam as agências por causa disso, mas é exatamente isso que algumas agências também aí no mercado são horríveis, não vou generalizar também aqui, né? Vamos lá. Mas a maioria delas, na verdade a maioria não, um pouco das empresas, as agências, elas simplesmente focam no que importa, e muitas pessoas elas não confiam. Por quê? Porque a agência pensa em simplesmente roubar o dinheiro do cliente, simplesmente só quer pensar no dinheiro, não pensa na venda do cliente. Ou seja, você precisa ter calma, tirar um tempo para você ver todo como é que tá o processo da sua empresa, como é que tá o processo da sua cultura de venda, como que tá o processo de acompanhamento desde quando chega até o processo de indicação. Muitas empresas não pedem indicação para os seus clientes, e esse é o maior erro que eu vejo. As pessoas têm que parar. Por isso que o acompanhamento desde quando o cliente chega até um processo de jornada desse cliente, ela precisa ser muito bem estruturada, criar uma relação, porque daí você pede uma indicação para esse cliente, provavelmente ele vai te indicar para 2, 15, seja quantas pessoas ele conhece, ele vai indicar você, e aí a tua chance de venda aumenta muito, muito mesmo quando você é indicado. Porque pensa, você criou uma conexão com esse cliente gostou do seu atendimento, gostou do follow-up que você entrou e criou uma relação com ele vai indicar. Então, para encerrar esse vídeo, eu já quero deixar aqui, claro, um resuminho para você. Então, você precisa ter uma estrutura bem sólida, desde o nome da marca, da identidade, do branding, do marketing, das estratégias, dos processos, porque é o processo que vai te fazer vender. Ou seja, se você quer conhecer uma agência que realmente se importa com você, eu recomendo a Drivato. Tá aí na descrição o link, ok? Entre em contato lá com nossa equipe, ela vai te atender muito bem, pode ter certeza disso. Ele vai te indicar qual é o melhor plano para você, qual que é o melhor modelo de
de implementação para você, ok? Se você também quer conhecer o nosso método Pátio Vazio, tem o grupo VIP gratuito, onde a gente disponibiliza conhecimentos sobre branding, sobre marca, sobre vendas, sobre gestão, sobre cultura de vendas, tudo lá, o Growth Marketing, ok? Tá tudo lá bonitinho para você. A gente toda semana, nossa equipe tá mandando conteúdo lá novo no grupo do WhatsApp, é totalmente gratuito, você só vai clicar aí, vai entrar no grupo tranquilo e deixa lá no WhatsApp se você não quiser acompanhar, mas vale muito a pena, ok? Muito obrigado por você acompanhar esse vídeo até aqui, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, entre em contato também com a nossa equipe que ela vai te ajudar, ok? Então já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e te espero no próximo vídeo. Fui!